Nós vamos estudar hoje a lição de número 18, né, sobre a perseverança dos santos. Eu decidi gravar porque, como nós juntamos todas as células, todos os nossos GRDs, né, melhor dizendo, e como nós estamos seguindo uma sequência aqui, né, então as pessoas que estão viajando por causa do feriado e tal, podem depois, se assim desejarem, acessar essa aula no link que eu vou disponibilizar no grupo da igreja. Eu até esperava que viesse menos pessoas, né? Mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ainda contando, né? Pode chegar mais, né? Eu até brinquei com a Josi. Josi, vai estar eu e você lá hoje. Mas, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esqueci a pequenininha aqui, 19. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ainda assim, muitos não estão aqui. Então, decidi gravar. E, para efeito de zelo, né, nós estamos estudando a Confissão de Fé Batista de 1689. Nós não a temos como escrituras sagradas. E aqui vale falar de um conceito que há uma diferença entre revelação e iluminação. O que é revelação? Revelação é aquilo que o Senhor nos revela, né? Então, o Senhor nos revelou as suas verdades através das escrituras sagradas, né? Então, até existem coisas, uma coisa na teologia que a gente chama de revelação progressiva, né? Que Deus ele foi revelando, e ainda existiam mistérios que estavam ocultos no tempo dos apóstolos, né? Por exemplo, a igreja era um grande mistério oculto. A igreja como ela é entendida hoje, né? Que é Israel, né? O Israel era entendido como uma nação, né? O conceito de Israel. Então, o conceito de Israel hoje é o povo de Deus, né? Então, isso era uma revelação que estava oculta. Agora, isso é revelação. Agora, tem uma coisa chamada iluminação. O que é iluminação? Iluminação é quando você entende algo que Deus revelou, né? Muitas vezes você lê a Bíblia e não entende. E aí, de repente, você começa a entender algumas coisas. Aí você fala, nossa, tem tanta revelação vindo para mim. Não, o que está vindo para você é uma iluminação da palavra de Deus. Que às vezes você lia e não entendia, e agora você lê e entende, né? Isso é iluminação. Como o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, luz para os meus caminhos. O que a lâmpada e a luz fazem? Iluminam, né? Iluminam os seus pés, né? Ou seja, iluminam onde você está, e quando você carrega uma lamparina, né? Ilumina o seu caminho, né? E aí isso é muito muito explorado, esse tipo de imagem ou exemplo, né? Ou aplicação, né, do que é a palavra de Deus em relação à luz. A palavra de Deus diz que... Eu só estou falando isso porque a gente está gravando. E como a gente grava, a gente não sabe onde vai parar, né? Mas isso aqui já foi falado em outros GRDs. A palavra de Deus, ela não é de particular interpretação, certo? Então, o que nós temos aqui nas mãos, né, a confissão de fé
Batista de 1689, ela não é a palavra de Deus. Então, assim, mas ela é uma interpretação da palavra de Deus. São homens do passado que foram iluminados pela revelação da palavra de Deus e quiseram sistematizar essa iluminação, né? Esses ensinamentos. E o fizeram a partir da confissão de fé, né? Eram homens extremamente preparados, né? Extremamente piedosos, extremamente devotos a Deus. Não eram homens comuns, não era o pastor Eric da vida. Eram pessoas que, antes de tomar uma decisão, oravam, jejuavam 3 dias a respeito. Eram homens realmente que viviam em função da palavra de Deus. Hoje, nós não temos condição de ser esses homens, né? Nós temos muita coisa acontecendo na nossa vida, o trabalho nos suga, a gente realmente é escravo do sistema hoje, muito mais do que antigamente, né? E, aliás, eu vou abrir um parênteses aqui, isso é uma coisa que tem me incomodado muito ultimamente, porque quanto mais o tempo passa, mais as pessoas se tornam escravas do sistema, né? Parece que a gente está numa bolha. Eu fui surpreendido essa semana com alguns entendimentos que eu não tinha. Por exemplo, que na Nova Zelândia, que está sendo o refúgio dos milionários, né? Não sei se vocês sabem, mas tem muito milionário comprando terra na Nova Zelândia. Lá é proibido você plantar qualquer coisa frutífera na sua casa. Tem uma lei que proíbe. Você não pode plantar alface, você não pode plantar uma batata, uma cenoura. Não tem algo de muito esquisito nisso? Eu não poder ter uma horta na minha casa, né? Então, assim, será que nós, enquanto igreja, estamos dormindo? Essas coisas têm me incomodado muito, 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 muito. Mas não é o assunto de hoje. Eu só quero, assim, por zelo a essa gravação, dizer que nós temos essa confissão de fé na mais alta estima, né? Nós a estimamos, mas nem de longe a consideramos como palavra de Deus, né? São homens falhos que escreveram, homens que tinham uma iluminação da palavra de Deus, das quais a gente concorda na maioria, mas não quer dizer que eu tenho que ler a palavra de Deus à luz da confissão de fé. Não, isso seria errado, né? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não é de particular interpretação. Então eu não posso pegar um sistema, uma interpretação particular e falar a palavra de Deus está dizendo isso e ponto final. Se eu assim fizer, eu vou causar divisão no corpo de Cristo. Eu vou causar divisão na igreja. Porque existem irmãos nossos que não entendem a palavra de Deus nessa visão aqui e são nossos irmãos e estão na verdade, estão em Cristo. Eu não poderia dizer diferente, sob pena de ser julgado por Deus, quando Ele me diz, não julgueis para que vocês não sejam julgados, né? Eu acho tudo isso, todas essas tensões muito difíceis, né? Então, assim, mantenham sempre a mente aberta, que isso daqui é um guia de uma iluminação da palavra de Deus, mas não é o ponto final, não é a verdade, tá? Bom, eu queria dizer isso antes de começar, né? E queria dizer que já que a gente está estudando capítulo por capítulo da nossa Confissão de Fé de 1689, o que os nossos pais entenderam, né?
E a gente está aqui numa sequência, né? A gente começou no capítulo 14 falando de fé salvífica, né? O que é a fé salvífica? É a fé que te faz obedecer a Deus, né? Ou seja, é aquela fé. Você não tem vontade de obedecer a Deus. Você tem vontade de obedecer a sua carne, o pecado, né? Obedecer ao diabo, Satanás. Mas Deus vem com uma fé salvífica, uma fé que te salva. Ela te habilita, ela não só te traz o desejo, a vontade de obedecer a Deus, né? Você passa a ter dentro de você uma vontade que não é nascida de Deus, não é nascida dos homens, mas de Deus, como a própria Bíblia afirma, né? Que os que estão em Cristo são nascidos não da vontade humana, mas da vontade de Deus. Então a vontade de Deus passa a habitar em você. E não só isso, você passa a ter uma vontade de obediência, né? De não seguir o curso deste mundo, certo? Você tem vontade de se separar. Você tem vontade de não fazer o que o mundo faz, né? Você vai ter conflitos, você vai ter dificuldades internas, dificuldades de relacionamento, porque pessoas à sua volta vão querer fazer e você não. Então, vai tudo conspirar contra essa obediência. Mas pela fé, você vai vencer e você vai obedecer. É isso que, em resumo, é a fé salvífica. Aí depois ele fala sobre o arrependimento para a vida, que também faz parte da fé salvífica. Nós nos arrependemos para receber a vida eterna. Ou seja, nós morremos para o mundo, para a carne, para nós recebermos a vida eterna. Eu costumo exemplificar o seguinte. Paulo falou: enquanto o homem exterior se corrompe, o homem interior, ele vive, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que, enquanto o homem interior vive, ou seja, a nova natureza que habita em mim, Cristo, né? Quando isso ganha vida, cresce, isso se chama santificação. O homem exterior vai morrendo. Isso se chama mortificação da carne. Né? É isso que Paulo estava falando. Então, tudo isso é pela fé e por meio da fé. É uma habilitação da fé. Aí nós falamos de boas obras. Continuamos no mesmo assunto. Fé salvadora. As boas obras, elas são frutos da fé salvadora. Não tem como você ter fé salvadora e não ter boas obras, né? E hoje nós vamos falar da perseverança dos santos, né? Perseverar, o que é perseverar? Alguém pode definir para mim o que é perseverar? Persistir em fazer o certo. Persistir. Não necessariamente fazer o certo. Perseverar, persistir. Tá? Aí é importante falar que o capítulo seguinte é sobre a segurança da graça e da salvação. Então, assim, vamos separar esses dois assuntos. Hoje nós não estamos falando sobre a segurança da salvação. Nós estamos falando de perseverança. E perseverança é o quê? Persistência. Existe uma frase comum que não está na Bíblia, né? E muitos pregadores usam, mas eu acho ela muito pertinente. Podia estar lá na Bíblia, não tem aquela, não está, mas podia estar. Por quê? Porque a ideia está lá, né? Quando alguém já ouviu isso, né? Com certeza alguém já ouviu algum pregador falando: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? Até hoje eu não achei esse versículo na Bíblia, mas com certeza a ideia está na Bíblia.
está na Bíblia. Se você parar para meditar sobre o que isso está dizendo, você vai entender isso também. Abra comigo em Romanos 5. Romanos 5, do 1... Romanos 5:1, alguém pode ler, por favor? Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Então, nós já fomos justificados. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus já nos declarou justo. Mesmo eu sendo um pecador miserável, né, eu já fui declarado justo. Por quê? Se eu estou em Cristo, certo? Eu já fui declarado justo. Muito antes de eu ter obras. Isso é importante dizer, né? Existem coisas que parecem paradoxais, mas não são. Quando Paulo fala que a fé sem obras é morta, é porque quando você planta uma semente de uma árvore, ela não sai dando fruto, não. Certo? Ela vai crescer, ok? Ela vai chegar numa fase adulta e nessa fase adulta ela vai florescer e vai dar fruto. Então, existe um tempo entre a semente plantada e o fruto, ok? Se você não quiser acreditar em mim, leia Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele tem o seu prazer na lei de Deus, e nela medita de dia e de noite. Será considerado como árvore plantada junto a ribeiros, que ao seu tempo dá fruto, cujas folhas não murcham nem caem, né? Posso não estar falando na ordem certa, estou tentando falar de cabeça aqui. Mas o fato o fruto, ele leva um tempo, ok? E não só isso. A gente tem muita mania de olhar para o lado, né? Ah, fulano, eu frutifico mais do que fulano. Essa é uma matemática não muito inteligente. Você tem que olhar para você, né? Você está frutificando como você era e como você é no passado, né? E Jesus disse que nem todo mundo ia frutificar igual, né? Uns frutificariam a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, né? Na parábola da semeadura, da semente, né? Quando ele fala que o semeador saiu a semear até que acha a terra boa. E mesmo nessa terra boa, a frutificação era diferente. Então, a nossa paz com Deus, ela vem do quê? Ela vem de que Cristo já nos justificou, né? Por meio das obras de Cristo nós somos justificados. Por isso nós temos paz com Deus, né? Não é por nossas obras, nem pela nossa perseverança, né? Mas pelo fato de termos sido justificados. Agora, como que nós sabemos que fomos justificados? Aí alguém pode ler o 2 para mim, por favor? Romanos 5:2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha só. Então Paulo está falando aqui que o mesmo Cristo que nos justificou, né? Esse mesmo Cristo nós, por meio dele, obtivemos acesso pela fé a uma graça. Né? Que graça é essa? Ele está falando de uma graça específica. A esta graça. A graça da justificação. Se você ler o capítulo anterior, você vai ver que ele está falando de Abraão, que Abraão foi justificado pela fé, tal. Então, nós nos gloriamos
na esperança da glória de Deus. Olha só que interessante. Tem dois termos aqui. O primeiro termo de gloriar é confiar, né? E eu acho que está mal traduzido. É quando Paulo fala: quem quer se gloriar, glorie-se no Senhor, né? Ou seja, quem quer... o termo seria mais ou menos assim, uma tradução literal. Quem quer ostentar, né? Ostentar, vocês entendem bem essa palavra, ostentar? Né? Se exibir, se mostrar, ou se exiba no Senhor, né? Então, assim, por exemplo, eu falo que sei tocar teclado, né? Olha como eu sei tocar teclado. Eu estou me exibindo, eu estou ostentando, né? Uma pessoa que compra um carro bonitão, sai dirigindo, aí passa devagar, tá ostentando, tá exibindo. Então, essa ostentação, né, que Paulo está falando aqui. Então, quando ele fala que nós obtivemos graça, acesso pela fé, na qual nós estamos firmados. Então, nós nos ostentamos, ou seja, nós confiamos, né, de forma ostentosa, né, na esperança da glória de Deus. Essa segunda glória é diferente. Essa primeira glória é uma ostentação. É tipo assim, nós... não tem quando um filho fala assim, esse é meu pai, né? Ou sei lá, vamos supor que teu pai seja uma pessoa importante, né? Um militar de alta patente, ou um CEO de uma empresa importante. E aí você chega lá na empresa e você acha que você pode fazer tudo, né? Ou você chega lá no quartel, você acha que você fazer tudo, porque é o teu pai que manda naquilo tudo ali. Então, isso é ostentar, é se gloriar, é confiar, né? É achar que você está a salvo ou numa posição dado por causa de outra pessoa. Ou quando você tem um padrinho, né? Tem pessoas que falam assim, não, eu tenho um padrinho, né? Isso rola muito em empresas, né? As pessoas elas confiam em padrinhos, né, dentro da empresa. Então elas estão sempre fazendo as coisas e confiando que esses padrinhos vão estar sempre provocando a promoção delas. A gente vê demais isso. Eu vejo muito isso na minha empresa, né? Na minha empresa que eu falo, a empresa que eu estou inserido, na empresa que eu trabalho. As pessoas confiando em padrinhos e tal. Mas aqui, Paulo está usando essa linguagem para dizer o seguinte: nós confiamos, né? Nós estamos firmes, nós confiamos na esperança da glória de Deus. Essa segunda glória aqui é diferente. É aquela glória da glória de Deus mesmo, aquela doxa, né, que nós falamos, de glória em glória. Isso aqui é a imagem de Deus, né? Então, o que Paulo está falando aqui é que nós confiamos na imagem de Cristo, em outras palavras, na perfeição de quem Cristo foi, né? Não, a glória de Deus é perfeita. Então, eu ostento isso. Quem quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, eu ostento. A minha ostentação é Cristo. Eu falo de boca cheia, sou salvo. Ah, mas você é pecador? Sim. E eu falo que eu sou pecador de boca cheia também. Porque eu me glorio no Senhor. Eu me glorio na esperança da glória de Deus. E é legal ele falar esperança, porque nós estamos num corpo não glorioso. Nós estamos num corpo de morte. Lembra que nós já pregamos sobre isso? Que de fé em fé, de glória em glória, cada vez que você obedece a Deus pela fé salvadora, né? Cada vez que você se aproxima de Deus
você se assemelha mais à imagem de Deus, à glória de Deus, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem perverteu a imagem de Deus, por imagem da imagem do homem, né? E a imagem foi se perdendo. Você vê que Paulo usa a linguagem, a imagem da imagem do homem. Ele já não usa aquela linguagem de Gênesis. Tem muito mistério nessas palavras, né? Gênesis diz que Deus criou Adão à imagem e semelhança de Deus. Quando Adão tem um filho chamado Sete, vai dizer que Sete nasceu à imagem de Adão. Então, Deus teve muita preocupação em preservar a imagem de Adão, né? Por isso que ele separou uma nação, e essa nação tinha rituais de purificação, né? Rituais de expiação, de afastamento da ira de Deus. Então Deus precisava de um povo que estivesse sempre passando por um processo de purificação, por um processo de afastar a ira dele, né? Então você tinha Yom Kippur, que era o dia da expiação, onde você tinha 2 bodes que eram soltos, e ali a ira de Deus ia se afastando daquele povo. A gente precisava disso tudo até o Messias, ao ponto de tinham regras tão estritas, tais como não coma porco, ou animais de pata fendida e tal. Coisas que a gente lê hoje e não sabe explicar muito bem, né? Você tem que investigar muito a cultura judaica para entender algumas coisas. Fato é que a Bíblia tem uma preocupação imensa com genealogia até Cristo. Depois de Cristo, você não vê mais a Bíblia mencionando genealogias. Porque em Cristo, né, agora vem um grande mistério, que é a Igreja de Deus. Tanto que, ao ponto que Deus fala para Pedro matar e comer certos animais. Tinha toda sorte de animais ali. E Pedro responde: jamais, Senhor, comerei coisa impura. E a resposta que Deus dá é: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. 3 vezes Deus dá essa resposta. E nós sabemos muito bem que o contexto em questão ali era Cornélio, centurião. Cornélio, ele fazia ofertas a Deus, ofertas ao Deus de Israel. Então, de alguma forma, Deus havia regenerado Cornélio. Deus já havia purificado Cornélio. E aí, Deus diz para Pedro não chamar de impuro aquilo que ele já tinha purificado. E ainda mandou dar um recado para Cornélio. Fala para ele que as ofertas dele chegaram ao meu altar. É forte isso, né? Então, existem muitos mistérios nas Escrituras relacionados a imagens e purificação. Quando você lê o livro de Evangelho de João, você vai ver que tem uma discussão ali entre purificação, entre batismo, pode batizar, não pode. Os discípulos de Jesus tiveram muita dificuldade de entender que o evangelho deveria ser pregado aos gentios, né? E Paulo, que foi o grande apóstolo dos gentios, foi elevado ao 3º céu, recebeu revelações da parte de Deus e pregou entre os gentios. Mas o ponto que eu quero chegar aqui o ponto bíblico, para mim, assim, que está muito claro, é que a imagem de Deus do Éden, ela ia se perdendo à medida que o homem ia pecando, né? E aí você vê expressões como imagem da imagem, ou seja,
É como se você tivesse um livro original e você tirasse uma xerox. Aí você pega essa xerox e tira uma outra xerox. Né? Paulo vai falar em Romanos isso, que eles trocaram a imagem do Deus incorruptível pela imagem do homem corrompido. E aí Paulo fala uma coisa muito mais intrigante, né? Que nós às vezes não especulamos, porque a gente não está aqui para especular. Mas ele fala não só de homens, mas como de animais, aves, répteis, mamíferos. E você fala, do que Paulo está falando? Né? Idolatria? Não sei. Mas há algo relacionado à imagem do homem que Deus deu no Éden e foi se perdendo com o pecado. Foi se perdendo, foi se corrompendo. E Deus fez alianças em cima de alianças. E ele fez uma aliança com Abraão, uma aliança com Moisés, e foi fazendo alianças, até nos entregar o Messias. Aí a partir daí, Deus venceu. Deus venceu. A serpente não venceu. O homem venceu. O homem no sentido de Adão, a linha de Adão venceu. Né? Que é falado no Éden do descendente da mulher e dos descendentes da serpente. Serpente é um animal, é um réptil. Né? Então, isso é uma figura de linguagem? Pode ser. Mas o fato é que quando Paulo fala que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ele está falando exatamente de santificação. Ele está falando exatamente de você obedecer a palavra de Deus para que a imagem de Deus reflita em você, para que você seja mais parecido com Cristo, de fé em fé, de doxa em doxa, de glória em glória. Né? Nós temos em vários versículos Paulo usando esse tipo de linguagem, de glória em glória. Então, cada vez que eu obedeço a palavra de Deus, eu glorifico a Deus porque não só porque eu estou obedecendo, mas porque quem me capacita a obediência é o próprio Deus. Eu não seria capaz de obedecer se não fosse Deus. E eu estou permitindo entre aspas, que Deus revele a imagem dele em mim. Né? Então, de glória em glória, eu vou recebendo essa imagem de Deus em mim. Né? E isso não vai acontecer nessa carne totalmente, mas o fato de eu conseguir obedecer a Deus nessa carne tão pecadora, isso glorifica Deus. Né? Um dia nós receberemos um corpo glorioso, né? Glorificado. E é disso que Paulo está falando. Nós nos gloriamos, nós temos esperança na glória de Deus. Né? Nós receberemos essa glória. Né? Nós não seremos mais pecadores. O 3, por favor. Romanos 5, 3. Olha aí, ó. É aí que eu queria chegar. Não só nisso tudo que eu falei, mas nós nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, então quando eu passo por tribulação, é sinal de que Deus está longe de mim? Pelo contrário. Né? Paulo está dizendo que nós devemos nos ostentar, devemos confiar que somos de Deus por causa das tribulações. Então, quando eu sei que eu sofro tribulações e eu tenho por certo que essas tribulações elas são por causa do nome de Cristo, isso é motivo de confiança.
É motivo de eu ter paz. É motivo de eu saber que eu fui justificado. Que é o que ele inicia o argumento aqui. Sendo justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Né? E aí, porque nós obtivemos essa graça e temos esperança na revelação da glória de Deus em nós. Né? E não somente isso. Olha a ousadia com que Paulo escreve. Né? Ele está comparando a fé, né? A paz que você tem na fé de ter sido justificado por Deus. Ou seja, quem tem esse tipo de fé é porque tem boas obras e sabe que essas boas obras ele só tem porque ele está em Cristo. Né? Ele sabe que ele não tem crédito por essas boas obras. Que se ele não estivesse em Cristo, ele jamais seria essa pessoa que se nega tanto e para fazer a vontade de Deus. Mas ele está falando outra coisa, ele está botando outra coisa em pé de igualdade. Ele está botando a tribulação, a perseguição em pé de igualdade com as boas obras. E ele está dizendo que a tribulação traz a perseverança, que é o nosso capítulo de hoje, a perseverança dos santos. Então, quando a gente fala em perseverar, a gente fala de não importa o que aconteça, você se manter no caminho. Ainda que você tropece, né, você se manter no caminho. Ainda que tudo pareça estar de cabeça para baixo, você se mantém no caminho. E é disso que esse capítulo fala. Né? Então, leiamos o capítulo 17 da Confissão de Fé Batista de 1689, Confissão de Fé de Londres, é a segunda Confissão de Fé de Londres, que foi baseada na Confissão de Westminster e na Confissão de Savoy. Diz assim, parágrafo 1º, sobre a perseverança dos santos. Parágrafo 1º. Aqueles a quem Deus aceitou no amado foram eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito e receberam o dom da preciosa fé dos seus eleitos. Não podem, nem total, nem finalmente, cair do estado de graça, mas certamente perseverarão até o fim e serão eternamente salvos, considerando que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, pelo que ele os gera e ainda os alimenta em fé, arrependimento, amor, alegria, esperança e todas as graças do Espírito para a imortalidade. Então, ele está falando aqui que antes que alguém venha com aquela baboseira de uma vez salvo, sempre salvo, isso é baboseira, tá, meus irmãos? Isso é baboseira de quem não quer aprender, de quem não quer estudar, de quem não quer ler a Bíblia, tá? Isso é baboseira de quem tem preguiça de pensar ou tem medo de conhecer a verdade. Então, olha o que os nossos pais colocaram. Aqueles a quem Deus aceitou no amado, ou seja, aqueles que são eleitos em Cristo, foram eficazmente chamados e santificados pelo seu Santo Espírito. Então, tem um chamado eficaz e tem um chamado não eficaz. Certo? Então, o que é o chamado não eficaz? Ora, quando eu começo a, falar que eu vou dar um curso de bombeiro, ou de mecânica,
né? E eu falo que esse curso é gratuito, né? E eu faço propaganda desse curso, vai aparecer um monte de gente querendo fazer o curso. Mas a pergunta é, no final das contas, quantos vão ser mecânicos verdadeiramente? Quantos vão terminar o curso e vão exercer aquela profissão? E vamos supor que eu vou melhorar o meu exemplo. Vamos supor que existe um grande empresário e ele chegou com uma grande tecnologia, né, que é nova no mundo inteiro. Vamos numa situação hipotética, energia nuclear. Aí ele chega, ele vai falar assim, vou montar uma usina nuclear. Eu preciso de operadores, né? E aí ele começa a abrir turmas, né? Turmas para a formação de operadores. Né? Vai aparecer um monte de gente. Muitas pessoas vão querer fazer esse curso para trabalhar. Mas vão aparecer dificuldades no meio do caminho. E nessas dificuldades muitas pessoas vão desistir daquele curso, né? E você, como dono do investimento, dono da usina, você vai escolher quem você quer e quem você não quer no meio daquelas pessoas, né? Estou dando um exemplo bem da nossa ótica, assim, da nossa ótica humana, né? Então você tem um chamado, você não chamou só quem você queria que trabalhasse lá, porque afinal de contas, se você não chamasse mais gente, talvez quem você quisesse que trabalhasse lá, você não ia conseguir chamar. Como é que você ia achar essas pessoas, né? Então, uma ótica humana, estou dando um exemplo humano. E aí você dá um chamado geral. Mas dentro desse chamado geral, você tem um chamado específico, né? Então, ali você tem aqueles que você vai separar, que você vai escolher. Né? Você vai escolher. Não estou dizendo que é assim que Deus faz. Eu estou dando um exemplo na nossa ótica humana. Deus, ele tem outros métodos para escolher, tá? E o que nos é revelado é que a escolha dele é pelo beneplácito de sua vontade. Mas eu estou só tentando explicar que muita gente vem com aqueles argumentos irresponsáveis e sem fundamentos, dizendo o seguinte, quer dizer que uma vez salvo, sempre salvo? Eu posso fazer o que eu quiser? Não, cara pálida, é o contrário. Se você fizer o que você quiser, você não é salvo. Você está fazendo a sua vontade, não é de Deus. Né? Então, quem faz o que quer não é salvo. A resposta é essa. Quando alguém te perguntar, então eu posso fazer o que eu quero? Você pode, mas você vai para o inferno. Agora, se você fizer o que você não quer, fizer a vontade de Deus, isso é um sinal de que você está em Cristo. Né? Então, a resposta final para esse argumento é essa. Né? Mas aqui na nossa confissão de fé é dito o seguinte, aqueles a quem Deus aceitou em Cristo, aceitou no amado, né? Então é Deus quem aceita e quem rejeita. Né? Foram eficazmente chamados, ou seja, não foi só um chamado geral, mas foi um chamado eficaz, né? E foram santificados pelo Espírito de Deus. Então, isso aqui já desmonta aquele argumento de uma vez salvo, sempre salvo. Se você não está nessa linha aqui, você está em apuros. Se você não está vivendo uma vida de santidade, você está em apuros. Né? Será que você é chamado? Será que você já foi alcançado? Né? Você está em apuros. Né? Esses
que foram chamados eficazmente, foram santificados pelo Espírito de Deus, ou seja, o Espírito de Deus separou eles, né? Eles receberam um dom da preciosa fé, e fé aqui é fé salvadora, como eu falei, é uma continuidade, né? A gente já falou sobre fé salvadora, né? Não é aquela fé de você crer no milagre, ou crer que vai receber um milagre, receber uma cura. Não é essa fé não salva, tá? Essa não é a fé salvadora. A fé salvadora é uma fé particular, tá? É uma fé que te faz obedecer a Deus. É uma fé que te faz fazer a vontade de Deus, não a sua, né? Eles nunca podem total e nem finalmente cair do estado da graça. Ele está dizendo que uma pessoa nunca vai cair? Não. Está dizendo que ela não pode totalmente cair e nem finalmente cair. Então, assim, você tem certeza, igual eu conheço pessoas assim, que você olha e fala, não, esse cara, ele é salvo. Eu consigo justificá-lo, no sentido de olhar as ações dele e ver o zelo que ele tem por Cristo, pela igreja, e de repente você vê que essa pessoa caiu, né? Eu conheço pessoas assim, que se encontram prostradas, e então elas não eram salvas? Não necessariamente. Elas podem cair. O que o texto está dizendo é que elas não vão cair totalmente e nem finalmente. Em algum momento, Deus vai lidar com essas pessoas e elas vão volver ao caminho, volver às primeiras obras. Que é o que a gente canta, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. É isso que a confissão está afirmando. Mas certamente perseverarão até o fim e serão eternamente salvos, considerando que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, ou seja, irrevogáveis, né? Deus não dá um dom para alguém e depois tira. É por isso que tem gente que tem dom de curar, expulsar demônio, mas não vai ser salvo, né? Porque às vezes a pessoa, essa é a minha forma de interpretar, às vezes a pessoa recebeu um dom de Deus, de curar, de expulsar demônio, mas ela não recebeu o dom da fé, o dom da salvação. Ela não obedece a Cristo, ela não obedece a palavra de Deus. Ela usa aquilo para se promover, né? E o próprio Jesus falou, muitos virão para mim dizendo, Senhor, Senhor, mas nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de meu Pai. Mas aquele que faz a minha vontade, né? Mas muitos virão dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome não temos nós expulsado demônios, curado enfermos, né? E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Como que você conhece alguém? Se relacionando, né? Aí tem vários tipos de relacionamento, certo? Você tem um relacionamento de amizade, que basicamente é uma troca mútua, né? Você tem um relacionamento de um casamento, que é basicamente uma renúncia mútua, né? E você tem um relacionamento com Deus. Como que é o relacionamento com Deus? É você renunciando à sua vontade e fazendo a vontade de Deus. Então, como que nós nos relacionamos com Jesus? Nós renunciamos à nossa vontade, o nosso eu, a nossa glória, para promover a vontade, a imagem
e a glória de Cristo. Não é isso? Nós renegamos o mundo e as coisas que o mundo nos oferece para dispendiarmos o nosso tempo falando de Cristo. É assim que nós nos relacionamos com Cristo. Por isso, se você faz isso, você pode dizer que você conhece Cristo. Mas pessoas que fazem coisas em nome de Cristo, mas não obedecem a Cristo, não podem se considerar que têm um relacionamento com Cristo. E esse é o argumento de Jesus quando ele fala: eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a prática da iniquidade, o que é iniquidade? Iniquidade vem do grego anomia. Nomos é lei. A é partícula de negação. Aquele que não pratica a lei. Então Jesus está falando o seguinte: vocês fazem coisas em meu nome, mas vocês são iníquos. Vocês não obedecem a minha lei, né? Eu não conheço vocês. Porque só tem uma maneira de você conhecer a Deus: obedecendo os mandamentos de Deus, né? Então, eu não posso dizer que eu estou em Cristo se eu não obedeço a Cristo. Se eu vivo segundo a minha vontade, o meu querer, aí eu sou um iníquo, né? Eu não estou fazendo a vontade de Cristo, mas a minha. Então, ainda que eu tenha o dom de curar, de expulsar demônios, ainda assim eu estou enrolado. Por isso que Paulo falou para a gente focar no amor, né? Porque quem ama se nega. Não tem como você... Eu não estou falando de sentimento. Eu estou apaixonado. Eu faço tudo por aquela pessoa. Tudo mentira. Meninas, não caiam nessa. É tudo mentira. É tudo grupo. É sentimento. Isso é paixão. É muito diferente de amor. O amor é uma aliança. O amor é aquilo que você coloca no dedo no altar. Que você jura que você vai perseverar no seu casamento, ainda que o sentimento se esvaia, ainda que há momentos que você tem vontade de ir para outros ninhos, né? Você vai perseverar naquilo, porque amor não é um sentimento, né? O sentimento pode fazer parte do casamento, né? A vontade de estar junto, a paixão, mas nem sempre isso vai estar presente. Mas se você tem uma aliança com alguém, a fidelidade, o compromisso vai estar sempre presente, né? Os votos que você fez com aquela pessoa, eles vão estar sempre presentes. E isso é amor. Isso é amor. Então o amor é, acima de tudo, uma renúncia. Uma renúncia. Então, quando você decide constituir uma família, você está renunciando muitas coisas. Isso é amor, né? Então, por isso que Paulo foca nessa questão do amor, né? Porque só quando nós amamos é que nós... e se nós amamos, sabendo que nós amamos, por estarmos sendo habilitados por Deus a amar, né? E aí nós temos a certeza de que a gente está no caminho certo, né? Nós temos essa paz com Deus, né? A paz do amor, né? Se você tira da boca do teu filho, entre aspas, né? Se você entende que as suas finanças, elas não são suas, elas são um instrumento de Deus, né? Elas têm um propósito para o reino de Deus.
que o seu tempo não é seu, ele tem um propósito para o reino de Deus. Então você está amando a Deus acima de você. E quando você entende que o missionário no campo também tem direito, né, a prover para a família dele, e você assume essa responsabilidade, você está amando o próximo como a você mesmo. Quando você vê um irmão em dificuldade e você quer ajudar esse irmão de alguma forma, você está amando o próximo como a si mesmo. E se você quer amar Jesus, obedeça a Jesus. Porque o próprio João vai falar, quando nós obedecermos a Deus, nós saberemos que de fato nós amamos a Deus. Então, esse papo de uma vez salvo, sempre salvo, ele não se encaixa nesse tipo de entendimento. Ele é muito superficial, ele é muito imaturo, ele é muito irresponsável. Aí, continuando aqui na confissão de fé, né, que nós seremos eternamente salvos, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não dá a salvação e depois toma. Agora, entendam o que eu estou falando. Eu não estou falando de uma pessoa que veio na igreja, recebeu uma oração, repetiu uma frase, ela é salva. Não é isso. Não é isso. Eu estou falando de pessoas que verdadeiramente receberam a fé, se renunciaram, obedeceram a Cristo e viveram a vida de renúncia, de obediência por amor a Cristo, amor ao reino de Deus, entenderam que esse mundo é passageiro, se desprenderam. Se essas pessoas caírem, Deus as levantará de volta. Não estou falando de gente que veio na frente num apelo e recebeu oração, não. Tá? Eu estou falando desse tipo de gente. Então, de gente que o Espírito de Deus separou, o Espírito de Deus santificou. Eles vão perseverar. Então, Deus não se arrepende, pelo que Ele os gera e ainda os alimenta em fé, arrependimento. Esse arrependimento aqui é um arrependimento que Deus causa em nós, né? Nós nos arrependemos de nós mesmos, da nossa obra, né? Amor, alegria, esperança e todas as graças do Espírito para a imortalidade. E apesar de muitas tempestades e inundações surgirem e combaterem contra eles, contudo, nunca poderão tirá-los dessa fundação e rocha em que pela fé estão firmados, não obstante por causa da incredulidade e das tentações de Satanás, a sensível visão da luz e do amor de Deus podem estar por um tempo nublada ou obscurecida para eles. Ou seja, tempestades podem vir e te abalar, te cair. Por isso que eu brinquei no início daquele ditado popular entre os evangélicos, né? O cair do homem, o levantar de Deus. Que é basicamente isso, né? Se você não construiu a casa sobre a areia, se você construiu a casa sobre a rocha, se você edificou a sua fé, né, em Cristo, Deus vai te guardar, meu irmão. Deus vai te resgatar. Tenha fé. Então, continuando. Mas Ele, no caso Deus, ainda é o mesmo. E eles terão a certeza de estarem guardados pelo poder de Deus para a salvação, onde gozam de sua herança adquirida. Eles estão gravados na palma de suas mãos, das mãos de Deus, no caso, os eleitos estão gravados na palma das mãos de Deus.
Como eu escrevi dois versículos aqui na palma da minha mão, né? Nós estamos gravados na palma da mão de Deus. É isso que a nossa confissão de fé está falando. E os seus nomes estão escritos no livro da vida desde toda a eternidade. O Senhor nosso Deus é dono da história. Amém? No parágrafo 2 do capítulo 17, sobre a perseverança dos santos, é dito o seguinte: para esta perseverança dos santos, depende não do seu próprio livre-arbítrio, mas da imutabilidade do decreto da eleição, que flui a partir do livre e imutável amor de Deus, o Pai, sobre a eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da união com Ele, da promessa de Deus, da permanência do seu Espírito, e somente de Deus dentro deles e da natureza do pacto da graça, de todas as coisas vem sua certeza e infalibilidade. Então, a nossa perseverança, eu vou dar um exemplo prático aqui. Às vezes a gente se sente tão pequeno quando a gente olha para a história do cristianismo e a gente vê pessoas que morreram pelo nome de Cristo, né? E você fala assim: poxa, a gente vive numa geração que, se estiver chovendo um pouquinho, né, pessoas não vêm à igreja. Nossa geração é assim. E aí vem uma pergunta que ela é inevitável, pelo menos para mim. Se eu precisasse morrer pelo nome de Cristo, eu seria capaz de morrer pelo nome de Cristo? Eu acho que essa é uma pergunta inevitável e a resposta, ela não é tão simples. Se ela fosse simples, a pergunta não incomodava tanto. Aí porque a gente para e pensa, bom, botar minha cabeça numa guilhotina e descer aquela lâmina afiada lá para cortar minha cabeça, eu tô muito de boa com isso. Isso aí tá tranquilo. Mas você já parou para estudar os métodos de tortura que foram usados no passado contra cristãos? Não é tão simples, meu irmão. Né? É uma coisa que, se eu começar a falar aqui, muita gente não vai dormir hoje. Né? Como que essas pessoas perseveraram? Como que elas foram fiéis até a morte? Porque eu, sinceramente, quando eu olho para mim e me fazia essa pergunta, eu falava abertamente com Deus, falava: Deus, o Senhor me fez nascer na geração certa, porque eu não conseguiria ser crente nessas circunstâncias. Imagina você te colocarem num boi de bronze, oco, né? E na boca do boi tem um trompete, um trombone, não sei. Aí eles começam a aquecer o boi. E à medida que você vai gritando lá dentro, as pessoas não ouvem o seu grito, mas ouvem o que sai da boca do boi, que é aquela acústica, né? Que assimila o barulho do boi, né? Quando o boi faz né?
Não sei como é que é. O boi faz o quê? Cachorro late, gato mia. O boi faz o quê? O cavalo relincha, né? E o boi? É muge mesmo, né? Era o que eu tinha em mente. Então, o mugido do boi, né? Cara, isso é tão perverso, né? Mas depois que eu comecei a entender as Escrituras e comecei a entender que a obra da salvação ela não é nossa, ela é de Deus, e que a obra da perseverança também não é nossa, ela é de Deus, eu percebo que esses homens que tiveram que passar por isso, assim como eu, também não eram capazes. Mas Deus os capacitava. Então eu comecei a ter paz nisso. Falar que eu não sou capaz não me faz não cristão. Muito pelo contrário, me faz cristão. Me faz entender que eu não sirvo a Cristo na minha força. Eu não sou capaz de passar por isso. Quem aqui é capaz de passar por isso? Quem é capaz de ver a família morrendo? Ninguém é capaz de ver a família morrendo. E são coisas que acontecem hoje, né? Eu tinha um amigo missionário que estava refugiado na Tailândia e eles viviam escondidos da polícia, né? Porque eles não eram tidos como refugiados. Ele tinha vindo do Paquistão, um país extremamente muçulmano, né? Um islamismo radical. Eles perseguem não só os cristãos, mas como os muçulmanos não radicais. Então essas pessoas acabam fugindo para países como Tailândia, que não assinou o tratado de refugiados. Então ele morou durante 7 anos na Tailândia, e lá ele era perseguido de outras maneiras. Ele era perseguido pela polícia da imigração, que prendia crianças, que separava as crianças dos pais, os pais às vezes nunca mais viam as crianças. E tudo pelo nome de Cristo. Pelo nome de Cristo. E conversava muito com ele por Zap. E ele falou que certa vez a polícia da imigração entrou na casa dele e queria levar as crianças. E, pela misericórdia de Deus, ele tinha $50. Ele deu esses $50 pro policial, aqueles policiais corruptos, e eles deixaram ele em paz. E aí ele teve que se mudar, ir para um outro lugar. Enfim, ele vivia esse terror. Aí não aguentou, voltou para o Paquistão e até hoje está tentando vir para algum lugar. Eu falo para ele vir para o Brasil. O Brasil é uma opção para ele ainda. Ele tenta outros países também. E aí a gente se sente tão pequeno. A gente fala, eu seria capaz de servir a Deus nessas circunstâncias? Perseverar nessas circunstâncias? Porque a Bíblia diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, né? E a resposta é sim. Se você é um cristão verdadeiro, sim, mas não pela sua força, mas pela força que Deus supre, né? Então, se você acredita em algo maior, em algo melhor, né? Pela fé, você vai passar por isso. Você vai ser fiel a Deus, que é Ele que vai te habilitar. Assim como Ele nos habilita hoje a viver não segundo esse mundo. E eu acho que é aí que está a grande chave. Eu acho que é por isso que a Bíblia está o tempo todo nos alertando para fazer um autoexame. Examinar o homem a si mesmo. Né? Você tem que fazer um autoexame. Paulo falou isso, Pedro falou isso. Examinai-vos para vocês verem se vocês estão firmados na fé. Nós não estamos passando por perseguição ainda. Mas
eu vivo pela fé? Ou eu vivo segundo o mundo? Eu consigo enxergar a fé salvadora na minha vida? Eu consigo enxergar que eu estou na contramão do mundo? Se a resposta for sim, então a resposta para se você vai perseverar numa tribulação também é sim. Porque o mesmo Deus que te dá fé para você viver nesse ambiente, nesse nível de perseguição que é quase zero comparado a outras perseguições do passado e que acontecem nos dias de hoje em outros lugares, né? Então a resposta é sim, você está na fé, você é guardado, separado, eleito do Senhor. Então Ele vai sim te fazer perseverar. E nós não precisamos ter medo disso. Amém? Porque isso tudo flui a partir do amor de Deus, que é livre. E não do nosso livre-arbítrio. E aqui, livre-arbítrio não está muito num sentido de escolha, mas mais no sentido de como é que é a palavra? Força de vontade, né? Nossa, a pessoa é uma pessoa que tem muita força de vontade, né? Willpower, né? Essa pessoa é uma pessoa que tem muita força de vontade de perseverar nessas coisas. Então, a perseverança dos santos, ela não parte dessa força de vontade, ela não é humana. Então, se você sente uma pessoa perseverante em Cristo porque você tem muita força de vontade, não é essa a perseverança dos santos. A perseverança dos santos é uma que vem de Deus. É uma que você se sente, pelo contrário, frágil diante das situações, né? Frágil. Meu Deus, o que eu farei se isso acontecer? E aí o próprio Deus te dá uma palavra de conforto. Eu sou o teu Deus, eu sou contigo. Não desanime, Josué. Não temas, não tenha medo. Seja forte, seja corajoso. Não foi isso que Deus falou para Josué? Não te espantes. O que Deus falou com Pedro? Né? O que Pedro falou? Não se assustem com fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Né? Se vocês sofrem pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa a glória de Deus. Não sofram por serem malfeitores, mas se sofrem pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois vós. Né? Então, sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Então, nenhum tipo de aflição ou perseguição pode roubar minha fé se ela existe. Né? Fiel é Deus que não deixa vir sobre vós nenhuma perseguição senão humana, né? Senão comum aos homens. Né? Muitas são as lutas de um justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, a palavra está cheia de promessas para nós, os filhos de Deus, nós os cristãos. Então, a perseverança dos santos, ela não depende da gente falar assim, não, eu vou orar, eu vou fazer, eu vou na igreja. Cara, não é isso. Não é isso. Eu acho que vai refletir nisso, tá? Mas não é isso. Eu acho que uma pessoa que persevera, ela se incomoda com as coisas, ela tenta fazer alguma coisa, mas ela entende a fragilidade dela. A pessoa que confia muito no seu próprio eu, na sua própria força de vontade, ela não pode estar mais distante da perseverança dos santos do que
os ímpios. Mas nós cremos na promessa de Deus, na promessa do Filho de Deus, né? Porque a eficácia do mérito é de Cristo, né? Foi Cristo quem intercedeu por nós. Você crê na oração de Cristo? Você crê que Deus ouviu a oração de Cristo? Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu creio na eficácia dessa oração. Se sim, eu tenho paz com Deus. Não é a minha força, não é... É Cristo. Tudo se resume em Cristo. E o Espírito de Deus está conosco. Ele está conosco. Então Cristo está conosco. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. E não só isso, Ele habita em nós. Né? E não só isso. Deus é um Deus de aliança. É um Deus de pacto. E Ele tem uma aliança conosco. Lembra que eu falei que amor não é sentimento? Que quem é casado sabe. Amor não é sentimento. É só o mundo que acha que amor é sentimento. Por isso que tem tanto divórcio. Né? Ah, por que você está separando? Acabou o amor. Como assim? Amor não acaba. Você não entendeu o que é amor. Acabou o fogo, né? A paixão. Você decidiu não amar mais a pessoa. Porque amar é uma decisão. Não é algo que está fora do seu controle. Ah, eu não acho que eu não amo mais fulano. Uma mãe deixa de amar um filho? Então, assim, Deus deixa de amar um filho? A palavra de Deus diz: acaso uma mãe que amamenta abandona o seu filho? E ainda que abandonasse, eu jamais te abandonarei. Essa é a promessa do Deus vivo, do Criador dos céus e da terra. E essa é a perseverança. A perseverança dos santos é que Deus não te abandona. Não está te prometendo que você não vai passar por tribulação, não está te prometendo que vai ser 1000 maravilhas, não está te prometendo prosperidade, mas Ele está te prometendo a presença dEle. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está te prometendo que Ele não vai te abandonar. Ele não vai te decepcionar. Deus não decepciona. O homem decepciona. Deus não decepciona. E Ele está te prometendo que você vai perseverar. É nisso que nós cremos, na perseverança dos santos, porque ela é promessa do Senhor. E aí no terceiro e último parágrafo é dito o seguinte: embora eles possam, através das tentações de Satanás e do mundo, da prevalência da corrupção remanescente neles, ou seja, nós, apesar de estarmos em Cristo, apesar de termos uma nova natureza, existe em nós corrupção. Né? A velha natureza está conosco ainda, né? A nossa carne. E da negligência dos meios da preservação, e aqui entra aquela questão que eu falei da força de vontade, né? Apesar de não ser a força de vontade que te dá a garantia final da sua perseverança, eu falei o quê? Que é Deus quem preserva, mas isso pode resultar numa força de vontade. Isso pode ser resultado disso, né? Então, se nós negligenciarmos a nossa responsabilidade de orar, de buscar,
né, de jejuar quando sentir vontade, de ler as Escrituras, de estudar as Escrituras, de nos negar em situações. Poxa, falaram isso para mim, estou magoado, estou chateado, né? Vou me vingar. Se você não se negar nessas horas, né, você está negligenciando, né? Você está negligenciando as ferramentas que Deus te deu, né? Você está negligenciando os meios de perseverança que Deus deu, né? Orar pelos que perseguem, tomar a tua cruz, negue-se a si mesmo, né? Diante da tentação, reconhecer a sua nulidade, reconhecer o seu pecado, pedir graça a Deus para você. E é normal, nós seremos negligentes, vez ou outra, né? Mas mesmo que nós sejamos negligentes, né? E que essa negligência nos traga consequências, né? Essa negligência nos faça cair em pecados graves, que pode arruinar as nossas vidas, em certo nível, até casamentos. Isso Deus vai permitir por um tempo, né? Mesmo que eles não estejam agradando a Deus, né? Mesmo que eles estejam entristecendo o Espírito de Deus, né? Mesmo que eles endureçam os corações, mesmo que eles estejam com suas consciências feridas, mesmo que eles se prejudiquem, se escandalizem, ou mesmo que eles tragam escândalo para o meio da igreja, e mesmo que Deus os castigue de forma temporal, ainda assim serão renovados em arrependimento e serão preservados pela fé em Jesus Cristo até o fim. Note que antes da confissão de fé fazer essa última afirmação, ela passou por todo esse processo. Eu vou finalizar falando o que eu falei. Esse papo de uma vez salvo, sempre salvo, é de gente que tem preguiça de estudar, medo de entender, ou só vontade de confundir mesmo. Porque nós estamos falando de pessoas eleitas, né? E explicitamente eleitas. Pessoas que você olha e fala, não, é meu irmão em Cristo. Pessoas que você não tem como ser diferente. Você vê a pessoa, o amor que ela tem por Cristo, a fé que ela tem em Cristo, né? Você vê Cristo habilitando a pessoa em obediência, né? Eu mesmo, a vida que eu vivi longe de Cristo, né, era uma vida de escravidão. Chegou um tempo da minha vida que eu perguntei, Deus, por que eu vivo a vida que eu vivo? Por que eu não consigo te servir? Eu fiz essa pergunta para Deus com a sinceridade da minha alma. Essa pergunta veio do meu âmago. E Deus não me deixou sem respostas. E através de uma experiência com Deus, eu pude entender por que eu não vivia a vida que eu queria viver na presença do Senhor. Eu tinha um coração dividido. Por ter crescido na igreja, eu queria agradar a Deus. Mas eu amava demais o mundo.
E esse amor do mundo sufocava a semente da palavra de Deus. Eram os espinhos da terra que sufocavam a semente, que não deixavam a semente crescer. A minha terra não era boa, não era fértil. Somente na renúncia e no arrependimento, e quando você nega a sua própria vontade, aí a terra é boa. O solo é arado. E aí você frutifica a 100, a 60 ou a 100 por 1. Né? Então, nós não estamos falando de gente que virou gospel e depois foi para o mundo. Esses nunca foram de nós, nunca fizeram parte de nós. Né? Como o próprio livro de Hebreus vai falar. Né? Eles saíram do nosso meio, mas eles nunca foram de nós. Assim como nós temos filhos, nós criamos os nossos filhos na igreja, mas às vezes falhamos e os filhos vão para o mundo. Eles saíram, de onde saíram? Do nosso meio, mas nunca pertenceram a nós. Aquela criança nunca teve a fé trabalhada nela. E antes de entender a profundidade disso, de como isso é importante, é mais importante que todas as outras coisas à sua volta, nós estamos falando da eternidade, né? Elas saem da igreja. Né? E assim como outras pessoas que vêm para a igreja porque estão passando por alguma dificuldade e encontram amor, conforto entre os irmãos, aí acaba a dificuldade e vai embora. Nós não estamos falando dessas pessoas. Nós estamos falando de pessoas que verdadeiramente estão em Cristo, né? Que são santificados pelo Espírito de Deus, separadas, são frutíferas. Eu não estou falando de pessoas que encheram igrejas. Não é isso. Estou falando de pessoas que têm ministério grande. Não se trata disso. Você vai ver muita gente com ministério grande ouvindo de Jesus. Nunca te conheci. Eu estou falando de pessoas comuns que vivem uma vida de renúncia, de obediência à palavra de Deus. O nosso conforto é tão grande que ainda se cairmos, mesmo que seja por nossa negligência, Deus vai nos apertar, espremer e nos trazer o arrependimento. Amém, meus irmãos? Essa é a lição de hoje sobre a perseverança dos santos. Importante entender que essa perseverança ela vem de Deus e não dos homens.